Leia aí, Romanos 9,13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Quem foi Jacó? Foi um homem justo, perfeito? Jacó foi um homem trapaceiro, malandro. Ele teve vários e vários defeitos. Jacó enganou seu pai. Jacó mentiu. Jacó, ele fez tanta coisa errada, mas tanta coisa errada que vocês nem imaginam. E vocês estão lendo aqui agora que Deus disse o quê? Amei a Jacó. Amei a Jacó. Amei a Jacó. Deus não está em busca de pessoas perfeitinhas. Deus não está em busca de pessoas santas. Um anjinho, não. Sabe em quem Deus está em busca? Posso falar, pessoal? Da prostituta. Deus está em busca do adúltero. Deus está em busca do assassino. Que isso, bispo? Deus está em busca daquele que para você não presta, não vale de nada. Deus está à procura dessas pessoas, bandidas, malandras. Deus está à procura delas. Por que, bispo Alain? Por que Deus está à procura dessas pessoas? Se elas fazem o que fazem, sabe por que Deus está à procura delas? Porque no fundo dessas pessoas, elas não querem ser adúlteras, elas não querem ser bandidas, elas não querem ser assassinas, não, elas não querem. Tem prostituta agora, prostituta, que está lá no prostíbulo, tendo relação com um homem, e ela está lá dentro dela dizendo: meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu não suporto mais. Eu estou cansada de ser usada. Eu estou cansada de viver esse inferno. Tem gente agora que está vivendo um inferno, ladrão, enfim, que está dizendo: não suporto mais essa vida. Dizendo: meu Deus, me dá uma luz, meu Pai, só uma luz, para eu me salvar, para eu sair dessa vida. Deus está à procura dessas pessoas, do Jacó. Por quê? Por que Deus está à procura dessas pessoas e não daqueles que se acham os santinhos? Não, eu não peco, eu sou uma pessoa justa, honesta, eu pago minhas coisas em dia. Deus não está à procura desses, não, porque esses se acham, o peito dele está o quê? Estufado. Não, eu sou correto, eu sou altamente correto, eu sou perfeito na minha vida, eu não devo nada para ninguém. Deus não está à procura dessas pessoas, não, porque essas pessoas, elas não se veem pecadoras. Depois que ele disse: amei a Jacó, o que ele disse aí, senhora? Leia aí, odiei a quem? Esaú. Você sabe o que é Deus falar:
Eu odeio. Deus falar, eu odeio uma pessoa. Isso é muito forte, pessoal. Sabe o que é Deus falar? Eu odeio o Alain. Eu odeio o Alain. Você está louco, rapaz? Deus falou, eu odeio Esaú. Por quê? O que Esaú fez, hein, pessoal? O que Esaú fez? Pense só um pouquinho, pastores, obreiros, todos nós, membros. O que Esaú fez para Deus odiar ele? O quê? O que ele fez? Se você não sabe, ele era o primogênito de quem? De quem? De Isaque, seu pai. Então, sobre Esaú havia a bênção da primogenitura. Amém, pessoal? Quem aqui é o filho mais velho? Levanta a mão, quem é? Eu não sou. Alguém é filho mais velho da sua mãe? Então você era o Esaú de Isaque. Sobre eles, os primogênitos, olha para mim, havia a bênção da primogenitura. Então, no momento que o pai morria, o que ele fazia? Ele passava a bênção para o seu filho mais velho. Essa bênção era o próprio Deus abençoando aquele rapaz para que a vida dele fosse uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Essa bênção eu posso chamá-la do Espírito Santo. E o que aconteceu? Jacó, malandramente, Isaque já estava cego, o que ele fez? Ele conseguiu uma maneira de roubar essa bênção do seu irmão, de roubar. Como? Ele ofereceu para seu irmão, no momento que ele estava com muita fome, ele tinha vindo de uma caça, Esaú, e ele estava muito faminto. Jacó disse: olha, meu irmão Esaú, eu quero te fazer uma proposta. Qual? Eu vou te dar um prato de quê? De lentilha, para que você me passe a bênção do quê? Da primogenitura. Esaú, com muita fome, o que ele fez? Ele aceitou. Então ele pegou aquela bênção e fez isso aqui, ó. Toma aqui, Jacó, esse prato de lentilha, e você me dá a bênção da quê, pessoal? Da primogenitura. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E o que aconteceu, bispo Alain? Jacó pegou a bênção da primogenitura do seu pai Isaque. E aí você entende por que Deus diz: eu odiei a quem? A Esaú. Por quê? Porque ele desprezou aquela bênção. Ele desprezou o Espírito de Deus. E hoje, hein? Hoje, quantas pessoas na igreja, elas estão desprezando o Espírito Santo? Quantas pessoas na igreja estão desprezando essa bênção, essa salvação, por um prato de quê? De lentilha? Quantas pessoas? Quantas pessoas que até hoje não tomaram a decisão de casar com Deus, de entregar a sua vida, porque elas ainda estão fixadas naquele prato de lentilha, e por isso desprezam a salvação da sua alma,
por um minuto, por alguns minutos de prazer. Exemplo, Bispo Alain, Esaú matou a sua fome, sim ou não, gente? Ele comeu aquele prato de lentilha, mas logo depois, você acha que ele teve fome? Claro que ele teve fome, é claro que ele teve fome, mas ali já era tarde o quê? Demais. Será que você, amigo, amiga, não está desprezando a bênção da primogenitura que Deus dá àqueles que são gerados pelo Espírito dele? Será que você não está desprezando a sua salvação por uma namorada, por um marido, por uma esposa, por um dinheiro? Preste atenção. Será que você não está desprezando a sua salvação por causa de uma mágoa que você não quer tirar de você? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que você não está desprezando a sua salvação por causa de uma amizade, de coisas e de pessoas? Pense. Às vezes a pessoa, ela diz assim: Bispo Alain, eu estou tão fraca espiritualmente. Sabe quando que nós somos fracos espiritualmente, pessoal? Quando nós desprezamos a bênção da primogenitura. Nós somos fracos quando nós estamos vivendo no pecado. O pecado traz dúvida, o pecado traz medo. Veja o exemplo de Adão e Eva. Quando foi que Adão e Eva se esconderam? Quando eles pecaram. Quando eles pecaram, eles logo se esconderam. Porque o pecado traz medo. O pecado, ele traz insegurança. O pecado, ele traz dúvida. E aí Deus, ele disse: eu amei a Jacó. Por que eu amei a Jacó? Quando você pega a história de Jacó, você vê que lá na frente Jacó lutou com quem? Com Deus, numa madrugada. E Deus falou para ele: olha, me solta, me larga. E ele disse: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Em outras palavras, você vê que Deus amou Jacó, porque Jacó valorizava as coisas de quem? De Deus. Jacó valorizava, Deus era a prioridade. Deus para Jacó não era um ser qualquer, não. Deus para Jacó era o Deus soberano. Ele trazia Deus como santidade. E por isso que diz lá que Deus mudou o nome de Jacó. De Jacó para quê? Israel. Amém, pessoal? E é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer mudar a nossa identidade. Ele quer mudar o nosso nome. Ô bispo, o senhor está falando aí de adúltero, prostituta, viciado, perturbado. Bispo, eu sou essa pessoa. Você pode ser essa pessoa, meu amigo, mas Deus quer fazer de você um novo homem. Ele quer te dar uma nova identidade, como deu a Jacó. Deus falou: Jacó, esse não vai ser mais seu nome agora vai ser Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. É muito forte isso. E ele encerra dizendo, olha só, versículo 14: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Em outras palavras, Deus não é o que, pessoal? Injusto. Só para vocês guardar, posso falar o português claro? Posso mesmo? Se puder anotar, anota aí, ó. Deus te trata da maneira que você trata Ele. Então vamos pontuar. Eu sou fiel a Deus. Deus é fiel a mim.
Eu sou infiel a Deus. Não, Deus é fiel, gente. Mas Ele não vai fazer o que Ele tem que fazer. Eu ouço a Deus, Deus me ouve. Eu não ouço a Deus, Deus não precisa me ouvir. Bota isso aqui, ó. Senhora, bota isso aqui. Do jeito que eu trato Deus, Ele vai me tratar. Porque em Deus não há injustiça. E Ele encerra dizendo o quê? Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Talvez você diga: bispo, eu tenho desprezado. Por exemplo, eu tenho desprezado a minha comunhão com Deus. Eu tenho desprezado, sabe, bispo, o que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. E eu me sinto tão fraca, bispo, tão desanimada, tão caída, bispo. Por quê, hein? Você está assim, sabe por quê? Porque você despreza as coisas de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você é fiel a Deus, eu duvido você ser fraco. Duvido. Porque quando você obedece à voz de Deus, quando você valoriza as coisas de Deus, o próprio Espírito de Deus, Ele passa a habitar dentro de você. E você se torna uma mulher forte, um homem o quê? Forte. Você vai ter lutas, você vai ter batalhas, você vai ter guerras, mas você vai ser o quê? Forte. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. E por que, bispo Alain, que Deus é comigo? Porque o Senhor é com ele. Deus não é contigo porque você é perfeitinha, não. Deus é contigo porque você é com Ele. Você vive uma vida de sacrifício diário, constante. Todos os dias você diz não para o pecado, você diz não para a mentira, você diz não para esse mundo podre e diz sim para Deus. Então o Espírito de Deus, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele fala com você. Ele fala, porque Deus fala comigo, como que Ele também não vai falar com você, Senhor? Mas para Deus falar com você, você tem que ter comunhão com Ele. Quando a gente fala de você amar a Deus, que é o primeiro mandamento acima de tudo, é você tê-lo como o Senhor da sua vida. Então você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz é falar com Deus. Você vai dirigir, você vai sair de casa, você fala com quem? Meu Deus, vai na minha frente, me guia, Senhor. Cega os bandidos. Amém, pessoal? Deu para entender? Você vai fechar um contrato, você fala com Deus: meu Pai, vai na minha frente. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, o que você faz? Você fala com Deus: meu Pai, se isso aqui é para dar certo, então faz dar certo. Agora, se isso aqui é uma cilada, meu Pai, tira isso da minha vida. Você está lembrando de quem? Você está colocando Deus na sua vida. Você quer casar, você está namorando uma pessoa, oh meu Deus, se essa pessoa não é para mim, tira ela da minha vida, mas não deixa eu casar errado. Você está colocando quem? Deus na frente. Você vai jantar, você já bota o garfo na boca, não é isso? Não. Meu Pai, eu te louvo por esse alimento. Isso é você colocar Deus em primeiro.
Você vai jantar, tomar seu café, almoçar, primeira coisa, você lembra de Deus. Você está na rua, está no carro, você liga lá na rádio, você está sempre ouvindo a mensagem do Bispo Macedo, ouvindo as palavras de fé. Você tem um tempo, você pega a Bíblia, você lê um versículo, presta aqui, está aqui a Bíblia do Bispo, excelente, aqui embaixo está os comentários do bispo, simples de você entender, de você aprender sobre a fé inteligente. Isso é você colocar Deus o quê? Em primeiro lugar. Amém, pessoal? Amém, gente? Você é casado, casada, você coloca o seu marido, a sua esposa em segundo plano, porque Deus é o teu primeiro amor, primeiro que o teu neto, primeiro que o teu filho, primeiro do que as suas riquezas. Isso é você valorizar as coisas de quem? De Deus. Quando você recebe o seu salário, o seu dinheiro, quando você acha um dinheiro no chão, você pode estar com a dívida até aqui, mas você primeiramente separa o que é de Deus, coloca no seu saquitel, no seu envelopinho, e você vem e apresenta a quem? A Deus. Senhor, aqui está a minha primícia. Bispo, eu transfiro para a conta da igreja, ok, mas com todo temor, você vai lá, imprime aquele comprovante, bota no envelope e você apresenta a Deus. O que é isso, bispo? É você não desprezar as coisas de Deus. Quando você se entrega, pessoal, a essa palavra de corpo e alma e espírito, seja você quem for, você recebe o Espírito Santo. Amém, pessoal? Só não recebe o Espírito Santo quem despreza as coisas de Deus. Então, se você tem desprezado, você tem a oportunidade de mudar agora. Porque se você continuar, meu amigo, querendo agradar a gregos e troianos e desagradar a quem? A Deus, me perdoe, o inferno, ele te espera. Por quê, hein, bispo? Porque tudo é mais importante na sua vida do que o Deus de Israel. Tudo. Ah, bispo, mas não é fácil, verdade, senhora. Dói na alma. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, o que? Negue-se a si mesmo. Você tem que se negar. Você tem mágoa de alguém, você tem que fazer o quê? Se negar, porque você não quer perdoar. Posso falar o que a gente quer? Posso, gente? Olho por olho, dente por dente. Sim ou não? Mas por Jesus você se nega, não com o coração, mas com a inteligência, e você diz: Maria, eu te perdoo, João, eu te perdoo. Mas eu tenho minhas razões, bispo, mas eu te perdoo. Compreenderam? Fala, gente. Por isso a importância do Espírito Santo. Esses 7 meses que nós estamos buscando o Espírito Santo é para isso, para que sejamos uma igreja o quê? Forte, cheia da plenitude de Deus, forte para vencer o pecado, o mundo, vencer os nossos desejos, as nossas vontades, para que possamos entrar no novo céu, na nova Jerusalém. Amém, pessoal?